masculina. Dentre elas, o câncer da próstata. Saúde do homem é um tema de extrema importância, mas que muitas vezes pode ser deixado de lado. E para conversar sobre isso, estamos ao vivo aqui por telefone com o urologista, o doutor Felipe Ramalho. Doutor Felipe, seja bem-vindo ao Revista Estadual. O senhor fala aqui para a Grande João Pessoa e fala também para todo o estado da Paraíba através das 12 emissoras que retransmitem o nosso programa. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Alberto. Bom dia. Queria agradecer à Rádio Tabajara por essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, que é sobre a saúde do homem, principalmente no mês dedicado a ele, né, que é o mês de novembro. Doutor Felipe, antes de lhe fazer aqui as perguntas, eu queria saber, assim, eu acho que essa campanha, esses cuidados, já tem um certo tempo que a mídia, que os médicos trabalham na conscientização. E por que, num tempo como hoje, doutor, ainda há a resistência de homens, né, a procurar esses atendimentos no tocante à saúde, doutor? O maior problema do homem nesse aspecto, que eu acredito, é que o câncer de próstata, ele não dá nenhum sintoma nos casos iniciais. Então, o homem, ele tem que procurar o médico sem sentir nada. E não faz parte da cabeça do homem, da rotina do homem, procurar o médico de forma rotineira para fazer exames de rotina. O que acontece muito comum no ambiente feminino. Então, os homens não é nem tanto a questão do preconceito, é mais a questão que eles não se atentam, que tem que se cuidar, que tem que ter a prevenção e tem que fazer essa procura anualmente e não só durante o mês de novembro. Quais são os cuidados mais importantes para manter a saúde urológica ao longo da vida, doutor Felipe? Bom, a parte urológica, a gente trata também da parte reprodutiva e sexual, além da parte urinária. Então, a parte da prevenção do câncer de próstata é apenas uma das nossas atuações. O câncer de próstata é muito comum no homem a partir dos 50 anos. Então, o homem, mesmo sem sentir nada, tem que procurar um médico para fazer essa avaliação. No entanto, para você evitar outras doenças, é importante você ter um estilo de vida saudável. Fazer atividade física, beber muita água, principalmente para evitar cálculos renais, que é uma das nossas doenças dentro da urologia mais comum. Então, se alimentar bem, fazer atividade física e beber muita água. Tem uma dica que eu posso deixar para vocês, é essa aqui. Beber água e exercitar-se, isso é importante demais. Aí eu lhe pergunto, doutor Felipe, quando se fala em urologia, quando se fala no cuidado do câncer da próstata, que geralmente não mostra sinais, e aí é importante esses exames, essa consulta antes de qualquer coisa. E quando o homem chega já naquele estágio já de estar afetado aí com a próstata grande, qual os cuidados a partir daí? Ele não fez a prevenção. E quando ele já está com a próstata crescida, quais os cuidados que o homem deve tomar, doutor Felipe? Boa pergunta, Beto, porque é o seguinte, muita gente confunde a próstata crescida, que é uma coisa que pode acontecer com alguns homens com o envelhecimento, com propriamente dito um câncer na próstata. Quando o paciente tem um câncer na próstata, não necessariamente ele vai ter uma próstata crescida. E, às vezes, uma próstata grande é menos grave, na maioria das vezes, menos grave do que o próprio tumor na próstata, pós-câncer na próstata. Então, quando uma próstata cresce de tamanho, ela mais facilmente dá sintoma. Então, é mais fácil que um homem procure a gente por uma próstata crescida do que, propriamente dito, com um câncer na próstata. No caso, se a próstata for crescida e não for câncer, a gente tem tratamentos medicamentosos que a gente pode lançar a mão para que o paciente melhore seu padrão de urina. Porque um dos primeiros sintomas é dificuldade de urinar, jato fraco, jato de urina partido. Então, aquela dificuldade de urinar. Então, muitas vezes, as medicações conseguem resolver. Agora, no estágio de um tumor na próstata, em fase inicial, a gente faz um tratamento com cirurgia. Em fases mais avançadas,
existem outras formas de tratamento, como, por exemplo, a radioterapia e a hormonioterapia. Nesse caso, a gente não opera mais o paciente, a gente faz outros tipos de tratamento. Doutor Felipe, tem pessoas assim que urina muito à noite, né? Levanta 2, 3 vezes, eu escuto relatos nesse levanta 2, 3, 4 vezes à noite para urinar. Isso é normal, doutor? Isso é muito comum, mas isso não é normal. Eu costumo dizer que não é normal o homem urinar mal, principalmente os idosos. Ontem mesmo eu atendi um paciente que tinha Parkinson, que ele andava muito devagar, tinha dificuldade de andar, e por esse motivo de ficar acordando várias vezes à noite, ele acabou tropeçando, caindo e fraturado um osso. Então, é muito importante que isso seja levado em consideração, porque à noite é escuro, o idoso se levanta várias vezes e alguma dessas idas aí, ele pode realmente cair. Então, não é normal, isso tem que ser investigado. Tem algumas doenças da bexiga, tanto do homem quanto na mulher, que fazem com que a bexiga ela se contraia muito e se contraia antes do tempo. Porque a bexiga é para ela se relaxar, para encher de urina, e ela se contrair para poder expulsar a urina e dar vontade de urinar. Tem que ser feita investigação para ver qual é a doença que o paciente tem. Mas existe uma condição chamada uma bexiga hiperativa, quando a bexiga se contrai muito, que ela pode realmente aumentar a frequência de vezes que um homem ou uma mulher vá ao banheiro, mas nós consideramos normal até 3 vezes. Se você acordar à noite até 3 vezes é considerado normal. Acima disso é considerado doença e precisa fazer tratamento, inicialmente com medicação. O exame PSA sozinho é suficiente para diagnosticar o câncer da próstata? Pronto, vamos falar um pouquinho sobre o PSA. O PSA é essa sigla significa antígeno prostático específico. Então, é uma substância que ela é produzida unicamente pela próstata. E ela sobe quando o paciente tem um câncer na próstata. Mas ela não sobe unicamente quando ela tem um câncer. Ela sobe quando existem alguns outros fatores, como, por exemplo, uma infecção urinária, uma infecção na próstata, ou até se o paciente teve uma relação sexual no dia anterior e feito o exame, o PSA pode vir a ficar elevado. Mas ele é um exame de rastreio. O que quer dizer rastreio? Quer dizer que se a pessoa tiver um PSA alto, ela vai ser separada e vai ser submetida a novos exames. Então, se você tiver um PSA baixo, dificilmente você tem um câncer na próstata. Você pode ter, mas dificilmente. Se você tiver um PSA alto, existe uma chance muito maior de você ter, mas você vai precisar de novos exames para realizar. Então, numa consulta, a nível de uma consulta ambulatorial de urologia, o toque retal deve ser realizado junto com o PSA, porque é um exame que traz muitas informações, é realizado de forma rápida e fácil, não precisa de muita estrutura para fazer, e junto com essa informação do PSA, vai dar muito mais força e muito mais subsídio para que a gente consiga fazer o diagnóstico com mais clareza e facilidade. Quando se fala em saúde do homem, vem logo à mente a questão da próstata, a questão do exame do toque, né? Mas também o órgão reprodutor também é alcançado por doenças, doutor. E o senhor também trabalha com essa área também, não é isso? Isso, com certeza. A próstata é apenas uma das áreas de atuação do homem. Nós tratamos de todas as doenças que acometem o pênis, o testículo, a bolsa escrotal, a uretra, a bexiga, os rins. Então, todas essas áreas aqui são áreas de atuação da urologia. Então, a próstata realmente é o tumor mais comum, que acomete mais o homem idoso. Agora, o testículo é muito comum acometer pessoas, homens jovens. Então, é importante você fazer a palpação do testículo, o autoexame do testículo, para ver se você detecta algum nódulo, algum caroço, alguma dor. O câncer de pênis, que é um câncer raro, mas ainda existe aqui no Nordeste por pessoas que não fazem muito a higienização, a limpeza do pênis, pode a longo prazo gerar câncer de pênis. O câncer de bexiga, que é muito comum em pessoas que fumam muito.
Então, o cigarro ele pode facilitar muito a chance do câncer de bexiga. E, além disso, outras doenças que não sejam câncer, que também acaba entrando na nossa área de atuação. E aí é muito importante o homem tomar cuidado, porque isso pode deixar sequelas que são difíceis de corrigir. Doutor, um amigo meu está me mandando uma mensagem aqui, ele está dizendo o seguinte: Humberto, eu estou passando por uma certa dificuldade. Ele tem o pênis com o bico, aquela carnosidade na frente, e fechou, como se fosse uma fimose. Isso é normal, e ele diz que quando vai ter relações sexuais, dói e gera umas fissuras, pequenas fissuras na ponta do pênis, doutor. Isso é normal? Isso fechou, diz que de repente fechou, ele não consegue mais, como a gente diz no popular, esfolar o pênis. Isso pode acontecer, viu? Muitas vezes isso acontece principalmente em homens diabéticos, porque essa pele que fica para fora, que a gente chama o prepúcio, ela tem que ser aberta de uma forma que a gente consiga tracionar para expor a glande, né, que é a cabeça do pênis, você fazer a limpeza e depois colocar ela para fora. Sendo que em algumas situações existem alguns quadros de infecção por fungos, que é comum em paciente diabético, que isso acaba gerando uma fibrose ou uma cicatrização dessa pele. E gera realmente uma fimose, que é um estreitamento do prepúcio, desse couro, desse tecido, e muitas vezes o tratamento para isso é cirúrgico. A gente tem que levar para o centro cirúrgico, remover esse excesso de pele. Então, a cirurgia de fimose, que é a postectomia, ela não é uma cirurgia prioritária só de criança. A gente faz muito em adulto, faz muito em idoso, até porque esse ferimento, essa dor, essa dificuldade, dificulta tanto a relação sexual quanto, propriamente dito, a higienização correta do pênis. Então isso pode acontecer, mas isso não é normal, tem que fazer tratamento. Então ele tem que procurar o médico, não é isso? Isso, exatamente. Ok. Olha, são 8 horas e 17 minutos. A nossa conversa é com o doutor urologista, doutor Felipe Ramalho, falando da saúde do homem. Doutor, o senhor tem atendido pessoas todos os dias, chegam muitos homens aí no seu consultório. Qual a demanda principal, qual a queixa maior dos homens, doutor? Qual a doença maior que acomete os homens nesse sentido? Tanto da questão da próstata, tanto da questão do pênis, do testículo. Qual a maior demanda aí no seu consultório, doutor? E a maior dificuldade, na verdade, de conscientizar esse pessoal? Sim. A maior demanda ainda é o crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Geralmente são homens acima de 50 anos que procuram um médico por dificuldade de urinar. Eles vinham vindo bem, estáveis, de repente o jato de urina começa fraco, eles começaram a ficar com dificuldade de colocar a urina para fora, eles começaram a ficar urinando várias vezes. Então, eu gostaria que o carro-chefe fosse homens se conscientizando que fariam exame da próstata, mas geralmente eles já vêm quando estão com sintomas. Muitas vezes ele vem com a solução também, né? Cometendo muito, que é praticamente uma epidemia nos consultórios dos urologistas, são homens com problemas sexuais. Inclusive, homens jovens, é uma epidemia de problemas sexuais. Hoje em dia, a gente está exposto a vários tipos de estímulos, de pornografia, de facilidades que antigamente os homens não tinham, acesso a medicações, que os homens isso acaba gerando um problema como disfunção erétil, como ejaculação precoce, como problemas de diminuição da libido, da vontade de ter relação. Então isso é muito comum, isso não está acontecendo só em homens idosos, homens jovens a partir de 25 anos e 30 anos, eu já peguei pacientes de 18 anos com dificuldade de ter relação, coisa que antigamente você pouco via. Então, esse é um problema que está cada vez mais comum nos consultórios dos urologistas, dificuldades na vida sexual do homem.
Sobre isso, doutor, a gente tem as redes sociais, o TikTok, Instagram, essas coisas, a gente vê muito esses influenciadores digitais falar muito de um medicamento chamado Tadalafila. Antigamente se falava, antigamente não, se tem o Cialis, se tem o Viagra, e agora esse Tadalafila, qual a função desse remédio? É justamente para e uma juventude imensa fazendo uso desse tal do Tadalafila, que eles chamam até de Tadala, viu, Maurício? Tem até o Tadala, né? Esse medicamento, qual a finalidade desse medicamento e os danos desse medicamento no homem, doutor Felipe? Boa pergunta. Tadalafila é uma das medicações mais vendidas nas farmácias atualmente. Tá vendo aí, Maurício? Você pergunta a qualquer balconista de farmácia, ele vai dizer que sai demais, assim, é uma medicação muito, muito vendida, só que as pessoas não sabem realmente como a Tadalafila age no corpo, elas não sabem quais são as consequências, quem pode, quem não pode usar, quais são os efeitos colaterais da Tadalafila. Então, é um remédio fantástico. A Tadalafila é a evolução do Viagra, né, que é a sildenafila. A Tadalafila é uma evolução, é um remédio para propiciar a ereção. Então, ele facilita que o sangue chegue até lá para promover a rigidez necessária para a penetração. E é uma medicação que não é todo mundo que pode usar, tem que ser bem indicada. E, quando bem indicada, é um remédio que tem resultados muito bons. O que acontece hoje em dia? A população mais jovem, ela está usando a Tadalafila para obter uma melhor performance, entendeu? Eles até têm a ereção preservada, eles até têm um apetite sexual preservado, mas eles querem utilizar para impressionar, para ter uma melhor performance, para durar mais tempo, para conseguir mais relações na mesma noite, por exemplo. E desse jeito, esses homens acabam criando uma dependência com a medicação. Vai chegar um momento que muitos deles não conseguem ter ereção se não tiver com a medicação. Eles ficam se confiando que o remédio vai fazer o que eles deveriam fazer. Isso gera problemas psicológicos e muitas vezes os pacientes acabam tendo disfunção erétil por simples vício do uso do remédio. E também tem alguns homens que não podem usar a medicação, principalmente pessoas que tiveram algum problema cardíaco ou um AVC recente, ou usam medicações como, por exemplo, o nitrato, que são vasodilatadores. Essas pessoas realmente não podem usar a medicação. Nossa conversa foi com o Dr. Felipe Ramalho falando sobre saúde do homem. Dr. Felipe, muito obrigado. Fica aqui os nossos microfones para algo que o senhor queira acrescentar aos nossos ouvintes nessa manhã de hoje aqui no programa Revista Estadual. Obrigado, queria agradecer o convite e queria dizer que não só no mês de novembro nós homens devemos nos preocupar com nossa saúde. A gente tem aqui o ano inteiro e a luta para trazer os homens para o consultório é grande, principalmente os homens que não têm problema de saúde, para a gente fazer o rastreio. Então, homem, vá para o médico, independente de você ter sintoma ou não. A consulta é uma vez por ano, realmente não vai ocupar muito do seu tempo, certo? E se vocês quiserem ver mais informações sobre urologia, eu posto muito nas minhas redes sociais, que é @felipeраmalho.uro, de urologia. @felipeраmalho.uro. Que lá eu respondo sempre muito as perguntas e estou sempre à disposição para tirar dúvidas se vocês quiserem me perguntar. Ok, doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação. São 8h24. Eu disse 8h24. Vamos